Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão, hoje que tem jogo do Vasco, né? Hoje é dia de Vasco, hoje o Vasco entra em campo pela Copa São Paulo. Você que tá aí com saudade, né, de ver o Vasco jogar, hoje tem Copinha, o Vasco entra em campo e claro, a gente vai falar sobre a Copinha aqui. Vamos falar também sobre o zagueiro Robson, que foi anunciado oficialmente na noite de ontem. Vamos falar sobre Pumita Rodrigues e Orediano, que podem ser apresentados no dia de hoje. Vamos falar sobre goleiro que renovou, e não é o Thiago Rodrigues não, outro goleiro também renovou o contrato. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente falar. Vamos falar sobre a situação do Natan, jogador do Fluminense. Aliás, jogador que estava no Fluminense, mas pertence ao Atlético Mineiro, e o Vasco estaria monitorando aí essa negociação. Tem Nenê e Léo Pelé falando aqui no vídeo. Enfim, muita coisa. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando o like, que é importante, se inscrevendo aqui no canal. A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado da 1xBet. Você que quer começar a fazer suas apostas esportivas, quer fazer uma fezinha aí em jogos de futebol, a 1xBet está dando um bônus para quem vem aqui do canal Machão da Gama. Basta você vir no comentário fixado, tem o link da 1xBet, tem também o nosso código promocional. Você clica, faz o seu cadastro, usa o nosso código promocional e já pode começar a fazer suas apostas esportivas, porque a 1xBet vai dobrar o seu primeiro depósito. Botou 10 vira 20, botou 20 vira 40, botou 50 vira 100 e assim por diante. Hoje tem jogo do Vasco na Copinha e você já pode fazer aquela fezinha na partida do Vasco da Gama, apostar um dinheirinho aí nos meninos da colina que devem vencer hoje, né? Então a dica boa aí, apostar no Vascão hoje na Copinha. Bom, link da 1xBet está aqui no comentário fixado e a gente começa falando exatamente da Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque o Vasco estreia hoje na Copinha. Nessa quarta-feira, o Vasco entra em campo às 7h30 da noite, às 19h30, contra o Capital do Tocantins. A estreia do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior terá transmissão pelo Sport TV. Então, às 19h30, o Vasco encara a equipe do Capital. O Vasco é o favorito, né? Apesar do Vasco estar com um time bem jovem nessa Copinha, é um time praticamente sub-17 numa competição sub-20, mas o Vasco sempre vai muito bem na Copinha, sempre entra como um dos favoritos ali a brigar pelo título, e dessa vez não é diferente. Então, às 19h30, o Vasco entra em campo. Você que está com saudade de assistir um jogo do Vasco, meu amigo, hoje é dia de matar a saudade, porque o Vasco enfrenta o Capital na estreia da Copa São Paulo. Bom, 7h30, hein? Marca aí na agenda para acompanhar o Gigante da Colina. Falamos aqui de Copinha, já vamos aqui para o futebol profissional, porque tem muita coisa aqui para a gente atualizar, tem muita coisa para falar, e a gente começa falando de anúncio oficial de jogador, porque ontem o Vasco anunciou de forma oficial a contratação do zagueiro Robson, o Robson Bambu, né, que já estava aí praticamente tudo certo, já tinha feito exames, estava aguardando chegar uma documentação lá do Nice para ser anunciado de forma oficial. Isso aconteceu e o Vasco anunciou o jogador. Eu vou ler aqui a publicação do Vasco, que diz o seguinte: o Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 23. O zagueiro Robson, do Nice da França, é o quinto jogador a se juntar ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O defensor chega por empréstimo ao Gigante da Colina, com um vínculo válido até dezembro de 23. Natural de São Vicente, São Paulo, Robson iniciou a carreira nas categorias de base do Santos, onde acabou se profissionalizando em 2018. No ano seguinte, foi para o Atlético Paranaense, onde conquistou o título da Copa do Brasil em 2019. Em 2020, foi vendido ao Nice da França e acabou emprestado ao Corinthians, equipe que atuou na última temporada. Robson ainda acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-20 e também fez parte do elenco Sub-23, que disputou o pré-olímpico em 2020. Então aí, um pequeno currículo, né, do Robson Bambu, que agora parece que vai ser chamado só de Robson, né? Da mesma forma que o Léo Pelé vai ser chamado só de Léo, o Robson Bambu vai ser chamado só de Robson. Foi anunciado aí de forma oficial pelo Vasco da Gama, uma contratação que foi bastante contestada aí pelos torcedores, porque na última temporada o Robson Bambu não fez, né, uma boa temporada, foi mal no Corinthians, mas assim, no Atlético Paranaense ele foi bem, no Santos ele foi bem. Então o Maurício Barbieri aí tem a oportunidade, né, de recuperar o futebol do Robson Bambu,
que mandou ali recado para a torcida do Vasco, né? Falou pela primeira vez como jogador do Gigante da Colina. Confira só. Passando para avisar vocês que cheguei no Gigante. Estou muito feliz com essa nova oportunidade e que seja uma abençoada para todos nós. Vou trabalhar bastante para dar o meu melhor e representar muito essa camisa, tá? Um grande abraço, nos encontramos em breve. Então tá aí, né? Robson Bambu, zagueiro, anunciado, e o Vasco está bem próximo aí de anunciar mais 2 jogadores. Esses anúncios podem acontecer ainda no dia de hoje, né? Pumita Rodrigues e Luca Orediano devem ser os próximos aí a serem anunciados pelo Vasco da Gama. O lateral direito uruguaio Pumita Rodrigues e o meia argentino Luca Orediano já realizaram exames médicos no dia de ontem e vão assinar o contrato aí em breve com o Vasco da Gama. O Pumita Rodrigues, contrato de 4 temporadas, e o Luca Orediano, contrato de 5 temporadas, né? Hoje ainda deve acontecer o anúncio desses 2 jogadores, ou de pelo menos um deles, né? Já tá tudo certo, enfim, exames feitos, falta realmente só o anúncio oficial desses 2 jogadores que chegam aí em alta com a torcida, né? 2 contratações que a torcida do Vasco aprovou bastante. Inclusive, o Pumita Rodrigues já se despediu do Nacional do Uruguai. Ele fez uma publicação no seu Instagram dizendo o seguinte: muito obrigado por deixar eu realizar o meu sonho. Defender e ser campeão com o Nacional foi algo que eu sempre quis. Muito obrigado a todos que fazem parte desse clube gigante. Vou embora sabendo que um dia voltarei e que estou sempre do lado certo. Muito obrigado ao povo tricolor. Foi a declaração aí do Pumita Rodrigues, lateral da seleção uruguaia e ex-nacional do Uruguai, se despedindo aí do seu antigo clube. O jogador deve ser anunciado hoje ainda pelo Vasco da Gama. Bom, temos aqui mais algumas coisinhas para a gente informar ainda sobre o Vasco. Primeiro, renovação de contrato. O Vasco informou ontem, na verdade, de forma oficial, que renovou com o goleiro House até março de 2024, né? Mais uma temporada aí de renovação para o goleiro House. Lembrando que Thiago Rodrigues renovou até dezembro de 2023 e o Vasco ainda busca, né, um goleiro titular para essa temporada. Os 2 reservas já renovaram, mas o titular ainda não chegou. E uma outra informação aqui é sobre Natan, jogador do Fluminense, né, jogador que pertence ao Atlético Mineiro, mas que jogou a última temporada aí no Fluminense, emprestado pelo Galo. O Vasco, segundo aqui algumas informações, o Vasco está observando ali o imbróglio da renovação contratual do Natan com o Fluminense. E o Vasco está ali de olho para saber se avança ou não nessa negociação. Inclusive, a informação que o Vitor Lessa trouxe é que a negociação já foi encerrada, né? O jogador não vai permanecer no Fluminense e também não deve permanecer no Galo. O Galo tem a intenção de liberar o jogador que atua ali como meio-campo, e o Vasco pode entrar aí nessa negociação. O Vasco está monitorando esse jogador, o Natan, meia que estava no Fluminense na última temporada. Vamos acompanhar, e tendo mais novidades a gente traz aqui no canal. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos colocar 2 jogadores do elenco de 2023 falando, né? Um velho conhecido e o outro uma novidade, né? Nenê e Léo, o zagueiro Léo Pelé, concederam a entrevista à Vasco TV falando das expectativas para 2023. Primeiro a gente começa com Nenê. E, né, cara, uma coisa que realmente não tem preço para mim. Estou muito feliz, a gente está começando o ano com os objetivos nossos cumpridos, né? Não foi fácil, mas graças a Deus pude cumprir com a minha missão, com a nossa missão ainda, a gente voltar para a Série A, e realmente muito motivado em ajudar o Vasco esse ano, né? Da gente poder conquistar coisas muito maiores, realmente ser competitivo em todas as competições. E então realmente estou muito feliz e espero começar logo aí a jogar, que a gente já está ansioso para isso. E a gente está recebendo jogadores novos aí, todo mundo bastante feliz com as chegadas. O Barbieri está fazendo um trabalho excelente, por mais que a gente tenha treinado ainda há pouco tempo, né? 3 semanas que vai, né? A gente estamos entrando na 3ª semana, já deu para perceber que está muito motivado, que realmente é um cara inteligentíssimo, sabe muito do jogo, gosta de jogar ofensivamente. Acho que é uma maneira aí que acho que a gente e acho que a torcida vai gostar bastante. Tá aí, né, Nenê, velho conhecido, importante demais em 2022 e que permanece aí com um contrato renovado por 4 meses, né, com o Vasco da Gama. E o Léo Pelé, zagueiro Léo, né, o hábito de chamar de Léo Pelé, mas
o zagueiro Léo também falou aí sobre esses primeiros dias, né, treinando com o time do Vasco. Confira. Na verdade, eu falei para mim mesmo assim, pedi a Deus que me levasse para um lugar que eu ia vir para ser feliz, né? E me colocou aqui no Vasco. Estou muito feliz, estou muito adaptado, sabe? A galera que me recebeu muito bem, estou me sentindo em casa. Sim, eu estou entrosado, Nenê eu joguei, né? Joguei com o Nenê antes. O antes ali me recebeu muito bem, Edmar também já tinha jogado. E o pessoal da base também, pô, muito garoto aí, gente boa demais, tá? Muito bem recebido, estou muito feliz, né? Que esse 2023 aí seja muito importante, não só para mim, mas pro Vasco da Gama no geral. Então tá aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!